A Joana também integra a equipe do Espírito de Verdade, trazendo o Consolador Prometido, que é o Espiritismo. Então, ela participa também desse processo. Ela tem 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês devem conhecer, né? Está aqui a Paciência, capítulo 9, item 7, e Dar-se-á aquele que tem, capítulo 18, itens 13 a 15. Ela estagia numa região muito bonita, próxima à crosta terrestre, e ela, então, planeja trazer aqui para a Terra, reproduzir aqui, dentro do possível, um local mais ou menos semelhante a essa região onde ela reside. E é aí, então, que surge a idealização do projeto todo que vem a constituir a Mansão do Caminho. Para isso, ela pede o aval de Francisco de Assis. Ele se propõe a auxiliar desde que, naquela instituição, jamais se negue a caridade. E, a partir dali, então, em que ano que eles fazem? Em 1947, eles começam a preparar toda a camada espiritual ali da região para começar, então, a construção do local que é a Mansão do Caminho. É porque a instituição espiritual já existia mais de 100 anos antes, né? E há planos aí futuros, né, em que Divaldo já tem falado isso nas palestras, que tanto Francisco de Assis se prepara, agora estamos falando aqui em 2019, né? Quando a pessoa ouvir no YouTube, a gente não sabe quando é que vai estar ouvindo isso, né? Mas que o Francisco de Assis já prepara para se reencarnar, e que Joana também está se preparando, e ele já falava que ela já estava se preparando para reencarnar a partir de 2015. Então, é um largo período em que ela pode estar vindo aí nos próximos anos, e que ela teria uma missão junto à psicologia e junto ao espiritismo, de fazer uma ponte da psicologia transpessoal com a psicologia acadêmica, que é uma iniciativa que tem se tentado já há algumas décadas. E, dentro dessas possibilidades de reencarnação, nós já abrimos 2 vagas, ela não aproveitou, né? Então, mas rezamos para que de nossa parte, acho que as vagas, né, estão encerradas, né? Mas logo nós teremos, então, a companhia, né, de Francisco de Assis, Joana de Ângeles, nesse período de transição planetária tão lindo, tão maravilhoso, né? Tão desafiador. Nós vemos aí as questões sociais, questões psicológicas e, acima de tudo, questões espirituais limites, que nada mais são também do que um convite para que nós possamos fazer um olhar além. Um além, não só além para o alto, mas além para o fundo. Para a profundidade do nosso ser, para tentarmos entender quem somos nós, qual é o nosso propósito aqui, de que forma podemos nos aproveitar melhor dessa presente oportunidade, justamente assim como vem aproveitando Joana de Ângeles, Divaldo, né? E nesses minutos finais nós estamos aqui, né, lembrando, né, que essa parceria entre Joana e Divaldo, ela vai se repetir. Porque, segundo ele fala, quando ela estiver encarnada, quando ela estiver pronta para a sua mediunidade, não no início da reencarnação, mas quando estiver pronta para utilizar a sua mediunidade, ele vai se apresentar como um dos mentores espirituais dela, conforme eles vêm fazendo ao longo dos séculos. Essa alternância, né? Porque ela é justamente aquele espírito que surge para ele já na infância como um facho de luz. Ele demora para ver o rosto dela, para receber o nome, né? Então ele chega até um dia a questionar o Chico Xavier. O Divaldo já era conhecido, já psicografava, já tinha uma mediunidade bem conhecida, já era um grande trabalhador da caridade. E na sua amizade com o Chico, um dia ele pergunta, e daí o Chico diz que não era apto, né, a revelar o nome, mas dá algumas dicas a ele. E quando ela fala, né, pela primeira vez o nome Joana, diz ele que ficou decepcionado, né, que ele queria um nome bonito, um nome pomposo. Né, dele, Joana, né? É um nome tão comum, mas aos poucos ele foi vendo a grandiosidade desse espírito e, conforme ele relata, a bondade, porque ela fala num tom muito amorável a ele, e quando ele está passando por dificuldades, ela traz aquelas psicografias, falando das feridas que ele está passando, como aquela ocasião, né, em 1962, que ele passou por algumas intrigas, algumas dificuldades, e que ele relata que dentro de 40 dias ele perdeu 15 quilos pelo sofrimento, e ele questionou ela, né, como é que tu psicografa para os outros coisas tão bonitas, para os outros, né, coisas tão bonitas, e eu estou aqui sofrendo e tu não fala nada. E a mentora espiritual é assim que funciona, né, vocês não sabem? E daí ela diz assim, bom, mas eu estou escrevendo através de ti. Quando eu falo tu, é tu mesmo. Se tu publica é porque tu queres, né? Mas é para ti que eu estou falando. E daí ele vai buscar as mensagens, depois que vieram a compor o livro Mestre de Amor, que é o primeiro livro do Divaldo, com as psicografias
daquele período inicial, aonde durante alguns anos ele psicografou inúmeras mensagens, e ao final ela mandou ele jogar tudo fora, porque era um exercício, né? Então ela deixou ele salvar apenas 80, que vem compor esse livro Mestre de Amor. E ali, lendo aqueles livros, ele foi encontrando o auto-perdão, a cura, a fortaleza moral para suportar as dificuldades que ele precisava passar. E acredito que essa força moral que todos nós aqui estamos buscando, né? Nós aqui os professores, nós aqui os alunos, os companheiros que assistem de casa, e essa falange maravilhosa que aqui na Associação Médico Espírita tem nos acompanhado, a equipe de Bezerra de Menezes nos protegendo, as equipes de Joana nos inspirando, nos auxiliando para persistirmos nessa caminhada de renúncia. Dentro desse linguajar de Joana, que conforme ela já colocou, né, aquele linguajar que muitas vezes, né, já questionaram a Divaldo que Joana de Ângeles é tão difícil, por que ela não facilita um pouco a forma de escrever? Ele levando ela ao questionamento, mais uma vez, né? Ela responde... Vamos estudar português. Que espiritismo também é cultura, né? Justamente isso. Ela diz, vamos elevar o nível da criatura, né? E não rebaixar um linguajar mais chulo, na gíria e tal. Então, que a gente se esforce por nos levarmos à compreensão dela. E